pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Negócios SA, nosso programa semanal aqui de entrevistas da BMC News, sempre entrevistando grandes nomes do mercado, grandes empreendedores aqui no Brasil. E hoje a gente está aqui com o Wagner da Lume System. Muito obrigado, Wagner, pela presença, muito gentil aqui pelo tempo. Prazer é meu estar aqui com vocês. Obrigado pelo tempo, Wagner. Ô, Wagner, acho que o primeiro bloco aqui a gente costuma conhecer principalmente a sua história, né? Como é que você construiu essa história? Lembrando que a gente está falando sobre construção civil, arquitetura, né, sobre um segmento especial, né? Simplesmente o segmento de luxo, de alta renda, né? Mas como é que você construiu toda essa jornada, né? Você falou assim, pô, realmente eu quero ser líder, né? Ou representante, ou forte, né, nesse mercado, isso há 5, 10, 20 anos atrás, né? Como é que você foi construindo essa jornada? Foi uma história aí bem um pouco longa, aí vou tentar falar assim mais resumidamente possível, mas tudo começou muito lá atrás, né? Eu vim de uma família muito humilde, muito simples, um pai pedreiro, uma mãe doméstica, né? E aí comecei já com meus 14 anos trabalhando em São Paulo, já saindo lá de Carapicuíba, pegando trem, ônibus e arrumei um emprego numa agência de turismo. Você vê, olha, nada a ver, né? Mas foi muito importante para mim, né? Porque eu saí lá de um lugar bem um pouco mais distante de São Paulo, cheguei nesse São Paulo enorme e eu falei, não é possível que eu não vou conseguir alguma coisa com uma cidade tão grande, tão diversificada, né? Com tantas oportunidades, né? E esse começo para mim foi muito importante, né? Porque primeiro que eu comecei a conhecer todo o centro de São Paulo, porque São Paulo é enorme, né? Você conhecer todas essas ruas e tal. E essa questão de ser office boy também é muito louco, né? Porque pega o envelopinho, não tinha motoboy, nada, você pegava o guia lá, olhava e, putz, então é muito engraçado, né? Que tem clientes meus que de hoje, depois de, você vê, eu tô com quase 50 anos, eu comecei com 15 anos, eu entregava passagem para clientes, né, lá como office boy, que se tornou cliente meu hoje, eu fazendo as casas dessas pessoas, olha que louco. Legal. E aí, nesse ramo foi bem legal, eu trabalhei numa agência chamada Expansão Turismo, lá eu cresci rapidamente, em pouco tempo, eu já, de office boy, já fui para auxiliar de escritório, depois virei emissor de PTA, né? Ninguém nem sabe o que é PTA, mas resumidamente nada mais. Ela era uma agência grande, né? Então os empresários que viajavam aí nas grandes multinacionais, né? Eles tinham os postos dentro das empresas e os funcionários estavam na Bahia, ia para São Paulo, por exemplo, né? Então o PTA era uma emissão de passagem que o cara pegava lá no balcão da companhia. Eu era responsável por isso daí, né? Então eu ficava ali digitando. Não tinha um guia chamado Panrotas com todas as rotas de avião, então eu ia lá, achava os voos e tal, emitia o PTA, o cara pegava e ia para onde ele quisesse, mas isso bem não é igual hoje com a velocidade, internet, essa coisa toda. Só que eu cheguei num limite muito rápido nessa profissão ali, né? Eu com pouca idade eu já fazia que pessoas muito mais velhas, estavam muito mais tempo no ramo e eu já estava bem equiparado, né? E eu falei, não é esse ramo que eu gostaria, né? Cheguei da minha mãe e falei, mãe, ó, não vou ficar lá. Eu quero sair porque eu quero arrumar um emprego num lugar um pouco melhor para mim poder estudar, fazer uma faculdade, né? E nessa empresa foi engraçado que eu trabalhei dentro da central de viagem do Grupo Santista na época. Só que é como terceiros, né? Terceirizado. Então eu vi aquela puta multinacional, aquela empresa enorme, os executivos passando para lá e para cá. E o terceiro era terceirizado, o ganhava muito menos e na multinacional você tinha mais oportunidade, né? Até os caras ajudavam a pagar a faculdade e tal. Sim. E eu, nessa época, eu falei, não, vou sair da agência de turismo e vou tentar entrar numa multinacional. Nem se eu começar de office boy novamente, porque se eu entrar, eu me desenrolo. Legal. E saí. Nesse período que eu saí, de 17 para 18 anos, eu comecei a procurar emprego. A minha mãe falou assim, Wagner, vai ajudar teu irmão. Meu irmão tinha uma serralheria de alumínio. Então, quando eu estava procurando emprego, eu ia ajudar. Minha mãe sempre foi assim, né? De pegar aqui no pé. Aqui na Grande São Paulo. Isso já em Carapicuíba, né? Em Carapicuíba, né? Eu já lá e eu falei, tá bom, vou ajudar meu irmão, né? Mais velho, 20 anos mais velho que eu, tinha experiência no ramo, né?
Aí comecei a ajudar meu irmão. A primeira coisa, já comecei mexendo no escritório dele, arrumando as coisas. Você desistiu da multinacional? Na realidade eu estava procurando ainda, né? Mas quando nas horas vagas, eu ficava ajudando lá. E acabei gostando do ramo de alumínio. E aí eu virei funcionário dele e fiquei lá durante uns 6, 7 anos, né? E nisso passou o tempo, falei, pô, agora esquece, né? Não fiz a faculdade, mas aí eu fui procurar fazer cursos técnicos. Então fiz técnico em engenharia, eu já tinha técnico em contabilidade, então eu era muito bom com os números, né? E organizei tudo as coisas dele lá. E aí, depois em meados aí minha mãe vai lá, não, mas você não vai procurar um emprego? Puta, eu tô gostando tanto disso. E aí acabei ficando lá com ele uns 6, 7 anos, em 2002. E aí eu comecei a deslumbrar e querer fazer algo diferente, né? O que é? Pô, fazer uma esquadria que ninguém não estava fazendo. Então eu sempre fui muito de querer inovação, sabe? Então tudo que as pessoas me pedem, eu não falo não. Eu vou lá e procuro tentar atender, mas lógico, dentro do conceito técnico, norma, tudo, né? E nessa época eu já tinha essa visão. E com meu irmão, ele não estava muito afim desse mercado, eu acabei, que veio aquela crise, né, de 2002, né? E na verdade estava na troca de governo, né? Entrando o Lula na época, né? E o mercado estava muito estranho, né? Aí meu irmão falou, Wagner, é o seguinte, eu vou te dispensar, você procura outra coisa, e porque eu não sei como vai ser o cenário daqui para frente, né? Então eu tinha muita dúvida, né? E eu tinha um terreninho de 5 metros por 20, eu tinha 18 anos, eu comprei esse terreno, nisso eu já estava com meus 23 para 24. E eu construí um salãozinho, um salão de 5 por 13 metros, mais ou menos. A intenção era o quê? Era alugar para poder ajudar na renda, né? Porque, pô, eu ganhava, sei lá, 400. Um salão valia no aluguel mais 400, pô, vai dobrar. Um salão comercial mesmo. Um salãozinho comercial pequeno, mas alugava, era uma avenidinha que estava começando, eu fui lá, consegui comprar, paguei em 24 parcelas eu ganhava 400, você tem ideia, minha parcela é R$380, você tem noção. Eu fazia meus biquinhos, né? Eu sempre me virei, né? Então eu pegava e aí eu fiz esse salãozinho em 2002, tentei emprego em 3 empresas em São Paulo, no ramo de alumínio, já voltada mais para essa galera do Jardim Europa ali, Gabriel Monteiro da Silva e tal, mas no meu irmão fiquei um tempo informal, né? Então ninguém me conhecia. Falava, eu sei fazer isso. Não, ninguém, porque eu era muito novo, né? Então não tinha credibilidade. E aí eu peguei essa indenização com o meu irmão, lá, acho que era uns R$1.500, R$1.700. Falei, não vou pagar aluguel, né? E eu morro de medo de despesa fixa, né? E também nem podia, né? Porque eu tinha que ajudar em casa. Falei, não posso entrar em dívida, né? E aí eu peguei a graninha, comprei uma maquininha lá na C&C, Casa e Construção, uma maquininha de marceneiro, de cortar madeira, adaptei para alumínio. E nisso que eu adaptei para alumínio, e aí eu peguei e comecei e fundei a Aluminium System. Isso foi em 2002, né? Foi em fevereiro de 2002. Eu saí do meu irmão em janeiro, fevereiro já comecei a empreender já. Mas você acabou virando um concorrente do seu irmão, né? Então, na época, então, isso aí foi muito engraçado, né? Porque meu irmão, ele atendia umas residências mais pro lado da Aldeia da Serra, Alphaville e tal, né? E eu falei, não quero ser concorrente dele, eu quero fazer uma coisa diferente. É o que a Lumicis se transformou hoje, né? Então, meio que eu saí daquele mercado ali, daquela região, né? Eu atendi ainda no começo bastante gente, mas com esquadrias mais simples, né? Mas eu mesmo assim eu perdia muita concorrência, porque eu sempre queria fazer melhor, eu queria usar material mais robusto, eu queria colocar um produto melhor, e aí quando eu me deparava com a concorrência, eu via que eu não ia sobreviver muito tempo não, porque eu gastava muito no cliente e a margem, a conta não fechava, né? Ô Wagner, para a gente terminar esse bloco aqui, são os seus filhos que estão aqui hoje, né? Sim, são os dois. E aí, passando um recado para todo mundo que está nos assistindo, mas essa questão da carreira, junto com a parte, vamos colocar, acadêmica, né? Você fala assim, pô, você acabou levando, que recado que você dá para essa nova geração, no sentido assim, a parte empreendedora, a parte de energia, né? Conversar com os estudos, né? Você também, assim, você
também, lógico que teve algumas habilidades ali na parte contábil, que você falou que te ajudou. Ajudou muito. Mas nossa. como é que você vê isso para as novas gerações, né? Assim, será que o Wagner de hoje seria o mesmo Wagner, né, de há 30 anos atrás? Então, né, a minha realidade foi bem diferente, né? Porque assim, eu até falo assim, né? Eu costumo até dizer que eu sou um pouco abençoado com as coisas, né? Porque eu acho que se eu tivesse a oportunidade de ter feito a faculdade naquela época que eu queria, eu não seria o que eu sou hoje. Uhum. Então, a minha necessidade lá, tanto que eu precisava, porque eu não tinha grana para pagar, né? Uhum. E escola pública eu não ia conseguindo passar numa federal jamais. Sim, Apesar sim, que eu tentei, né? Cursinho, objetivo. Nunca fiquei parado, nunca, né? O recado que eu dou para eles é que, assim, lógico, o estudo em primeiro lugar, né? Que isso é super importante. Mas se a pessoa puder pegar o tempo livre dela e também começar a empreender, a trabalhar, escutar os mais velhos, e colocar a mão na massa faz uma diferença também, né? Porque tudo tem a operação. Eu acho que todos os mercados, né? O cara é do mercado financeiro, mas tem também que saber da operação. O cara é de uma fábrica, ele tem que saber da operação lá no chão de fábrica, para entender como é que faz. Então, quanto mais cedo você começar a fazer isso, lá na frente você vai fazer uma diferença, né? Eu montei com 24 anos, mais ou menos, e com 27, 26, eu tinha dinheiro para pagar a faculdade e não tinha mais tempo. De tanto cliente que eu já tinha. Eu consegui, né, vendendo, né? Então foi muito... Então eu acho que o recado é esse, né? Eu acho que o cara, se ele conseguir conciliar as duas coisas, a probabilidade dele lá na frente ser um bom empreendedor cedo, sucesso, é muito grande. Boa. Ô Wagner, vamos fazer um rápido intervalo. Já a gente volta para falar um pouquinho sobre a Lume System e sobre o mercado também. Um minutinho, já a gente volta aqui com o Wagner Alves Pereira, sócio fundador aqui da Lume System. Depois a gente vai deixar umas imagens também, fotos, para você conhecer um pouco mais e falar sobre o mercado rapidinho. Um minutinho, a gente está de volta para o nosso negócio especial. Até mais. Tchau. Fala pessoal, estamos de volta aqui no nosso Negócios SA, nosso programa de entrevistas, sempre com grandes empresários de diversos setores que estão revolucionando o país, sempre trazendo novidades, ajudando o Brasil a crescer. Qualquer dúvida também, quiser trazer sugestões de nomes, pode me procurar pelo Instagram, Marco Saravale, 2LZ, e também comentar, trazer outros nomes por aqui. A gente hoje está falando aqui do mercado de construção civil, principalmente o mercado do segmento de alta renda. E Wagner, eu queria entender um pouquinho, como você falou assim, o mercado hoje é um mercado bem consolidado, né? Vocês conseguem medir, né? A gente está falando aqui nos bastidores, lógico que a gente não vai falar aqui nomes, né? Mas você tem clientes como grandes empresários, banqueiros, artistas, né? Como é que está esse mercado? Hoje são poucas empresas ou tem empresas ainda aquelas pequenininhas, ainda de bairro específico? Então, até depois a gente vai ver umas imagens aí. O segmento está se profissionalizando cada vez mais. Como é que você vê esse mercado de atuação, né, que é um mercado onde você também conversa com muito arquiteto, né? Como é que essa relação tem se profissionalizado ao longo desses últimos anos? Então, na realidade hoje, né, em 2025, hoje o mercado hoje ele tá um pouco mais alinhado, né? Porque o que acontece, né? Nós lá, você pegar uma linha do tempo, né, da evolução, né, a tecnologia também ajudou muito para isso também. Esse mercado de alta renda, de alto padrão, eu comecei, que eu tive essa visão de começar a desenvolver umas coisas um pouco diferente, né? Lógico que isso, um mérito nosso, veio através de aprender também a escutar muito, né? Principalmente os artistas, né? Quem são os artistas? São os arquitetos, né? Eles têm essa visão, né? E nós, como fornecedores, eu principalmente, aprendi muito com eles, né? Então, toda vez que eles desenhavam algo que era diferente de um projeto, porque para você trabalhar com um cliente de alto nível, seja um banqueiro, um grande empresário, ele vai pegar ele quer um projeto diferente, né? Nesse mercado, curiosidade, você só atua com arquiteto? Não. É que, na realidade, tudo nasce através de um projeto, né? E quem faz o projeto são os arquitetos, né? E aí é onde tem esse contato entre o fornecedor e o arquiteto. O arquiteto, ele desenha o que ele está imaginando pronto, que ele vendeu o sonho para o cliente, né? Porque residência
é isso, é sonho. O cara tem um sonho, o cara trabalhou para aquilo, não interessa se ele é bilionário, se ele não é. Para mim, eu não vejo dessa maneira. Eu vejo o seguinte, ele trabalhou, ele contratou um arquiteto, ali tem um sonho, tem lá a esposa que quer a casa daquela forma, é o filho. Então, assim, é muito legal isso daí. Sim. É muito. Eu gosto muito disso, sabe? É muito. Eu sempre falo lá na minha fábrica o seguinte, ó, a gente tem que fazer isso aqui como se fosse a nossa casa, entendeu? É o sonho do cara, é a família dele, o dinheiro dele também não cai, não dá em pé de árvore, não. O cara trabalhou, cada um tem sua história, eu respeito muito isso, né? E então lá de trás, quando eu comecei a escutar esses arquitetos, por exemplo, nós temos um sistema hoje chamado minimalista, né? Hoje virou moda, tá no topo hoje no mercado. Pra você ter ideia, eu trabalhei com um arquiteto, tipo Isai Weifeld, por exemplo, que lá atrás ele já falava em batentes embutidos, tipo assim, a cabeça dele estava 20 anos na frente do mercado. Então, a minha sorte, a minha competência foi que eu escutei muito esses caras, né? Não só ele, como outros também, Jacobs, Bernardes, Marcos Domani, que é um estilo diferente, né? E eu fui o primeiro a comprar isso. Então, as grandes indústrias, tipo, por exemplo, de alumínio, eles não estavam interessados nesse mercado lá atrás. Ninguém estava. Né? Eu falava assim, vamos fazer um fecho melhor, porque a casa... Não. Quantas 1000 peças? Eu falei, não sei, pode ser que eu vendo 10, mas pode ser que dá certo, eu vendo 10 mil, 5 mil, vai depender de como vai ser o aceite do mercado. Mas se eu não tento, como é que eu vou saber? Né? E aí foi nesse pulo do gato que eu comecei a desenvolver os produtos nossos. Então, o mercado não queria me atender nas minhas demandas, que eu queria atender esse nicho, eu comecei a desenvolver. Então, eu saí na frente, né? Então, o rolamento das portas que tinha no mercado era para 100 quilos, ninguém queria fazer um de 500 quilos, eu fui lá e falei, eu vou fazer o rolamento para 500 quilos. Legal. A base tem que ser de metal, inox, que dura mais, que vai dar... Eu fui lá, ninguém queria fazer, eu comecei a fazer. Então, aquela fabriquinha começou... Entendeu? Hoje, quantas empresas você estima assim, que são seus concorrentes mesmo? Assim, hoje? Então, do topo hoje, o que acontece, né? Aí foi uma passagem também engraçada, exemplo, o arquiteto, né? Ele liga para você, ele já fecha o projeto, ou ele vai... Foi muito engraçado, né? Porque a gente começou fazendo essas coisas artesanal sem dinheiro. Né? E tinha os caras que estavam aqui já, Gabriel, às vezes importados, né? Tinha muito... Pra você ter ideia, o produto europeu, naquela época, ele estava 20 anos na nossa frente, 20. Hoje nós estamos aqui, e estamos um pouquinho para cá ainda. E quando você fala em logística, instalação, desempenho, agilidade, nós estamos um pouco melhor. Porque o produto europeu ele é mais steel frame ali e tal, né? Mais aquele negócio ali. Padronizado. Padronizou aquilo e ele não mexe. Nosso sistema não. O nosso sistema ele não. Ele não é engessado, entendeu? Então, por quê? Eu falei, gente, eu preciso bolar um produto que atende a necessidade da dona da casa, a do arquiteto, a do engenheiro e às vezes até do próprio mestre de obra, porque ele coloca a mão na massa. Né? Como é que eu vou dar chegar lá, um arquiteto chega para mim, Wagner, eu quero isso aqui tudo embutido, porque a linha com forro, porque não sei o que e tal. Como é que eu explico isso para aquele mestre? Né? Porque ele que vai executar junto com a gente, né? Então, eu vi que tinha uma necessidade de ter um departamento de projeto, que pegasse todo o projeto da esquadria, pegava o projeto da arquitetura e compatibilizasse. Isso eu comecei a evitar muitos erros lá na obra, junto com a construtora, tudo, porque tinha informação. Sim. Porque se não tiver informação, ninguém trabalha, né? Ninguém consegue, né? Ninguém tem, né? E ainda mais tratando-se de arquitetos de alto nível, né? É isso. Então, hoje o mercado tá... Qual o cenário hoje, né? De lá para cá, né? Nós tivemos essa competência, né, de ter começado antes de todo mundo. Começamos a competir com produtos importados e alguns de nível que estava muito mais tempo que a gente, que tinha um potencial melhor. E aí onde a gente ganhou isso, né? Foi o quê? Na técnica, na entrega, no pós-obra, em tudo isso, né? Porque às vezes o cara fica muito engessado, ele não consegue fazer isso em tempo real, né? Então, agora, aí que hoje o mercado veio atrás da gente hoje, né? Hoje tem mais opções, lógico, né? Mas hoje a gente vê aí que nós temos aí uns 4 concorrentes, mais ou menos, assim, de peso aqui hoje nesse nicho aí, né? 3 ou 4, que são muito bons também, né?
E tem a parte de baixo, né, que estão vindo bem também, né? O mercado de esquadria hoje melhorou muito, muito. Nossa, assim, e não falo só nós, não, acho que toda a cadeia, sabe? Veio normas, aí o cara foi obrigado a melhorar, e aquilo que a gente sempre fala, né? Eu não vejo como concorrentes, né? Eu vejo da seguinte maneira, né? Se eu puxar para cima, alguém vai ter que vir atrás de mim. Uhum. E os caras têm que vir atrás também, para poder melhorar o produto dele. Se todo mundo estiver na mesma linha, eu acho que todo mundo ganha, né? Uhum. O ruim é a concorrência desleal, né? O Wagner, eu vou aproveitar nesse momento e deixar algumas imagens rodando da empresa, inclusive parece que a gente tem novidades, né? E eu queria que você contasse justamente isso, assim, o quanto você já investiu ou investiu recente, né? Curiosidade, por exemplo, uma máquina dessa, ou quanto você já investiu nesse... Até para a gente ter o diferencial, porque tem muito empreendedor que está nos assistindo, ou quer entrar nesse mercado, né? É um mercado de histórico, de relacionamento com o arquiteto, mas também de investimento, né? Assim, pô, será que quanto que eu precisaria investir, né, de tempo, de história, relacionamento, mas dinheiro mesmo numa máquina dessa ou em pessoa? E uma pergunta só para complementar, quantas pessoas hoje são envolvidas nas operações, direto e indiretamente? Hoje lá, né, assim, na nossa operação completa, hoje nós estamos lá com 85 colaboradores. A gente... Isso, exato. São tudo diretos, né, nada terceirizado, porque para esse nicho que nós trabalhamos, que você trabalha direto com esse público, você está mexendo com o sonho do cliente, com a casa do cliente, não dá para você terceirizar as coisas. Tem que ser uma coisa muito ali profissional e tal, né? Então, dessas 85 pessoas, você vê, nós já temos pessoas que estão com a gente há 20 anos, ou tem 15 e tal. Então, na realidade, essa construção, ela foi feita ao longo desse período. E eu sabia muito bem disso. Eu sabia que teve anos lá atrás, por exemplo, 2010, por exemplo, sei lá, se eu quisesse assim, abraçar muita coisa, eu não estaria aqui hoje. Então eu fui construindo aos poucos. Então, produto, fábrica, pra você ter, aí quando nós demos o pulo do gato, né, que eu falei, que a gente começou uma fabriquinha de 5 por 12, né? E isso virou lá, depois 800 metros quadrados, no mesmo lugar. Aí abriu uma portinha para o fundo, outra para o lado e tal. Em 2012 nós compramos uma área, hoje nossa fábrica tem 3.500 metros quadrados, é uma sede própria, ela foi construída com tudo nos mínimos detalhes, desde departamento de projeto, desenvolvimento de produto, que a gente tem hoje um departamento só de desenvolvimento de produto, para poder inovar, né? Engenharia mesmo, entendeu? Então, tudo isso, hoje, nessa sede nova que nós construímos, né, compramos terreno e tudo, e eu sempre falo, né, eu sou um empreendedor, mas eu sou um cara muito pé no chão, né? Eu não gosto de me aventurar, eu morro de medo de despesa fixa. Despesa fixa, para mim, eu tô ali nela, colada nelas direto, assim, 24 horas, né? Tudo que eu vejo que aumenta, opa, peraí, então não pagamos aluguel e tal. Então isso deu muita condição da gente comprar equipamentos, né? Então, 2008 eu já estava, 2006 eu fui para fora do Brasil sem falar inglês, nada, e, tipo, depois de 3 anos de empresa eu já estava trazendo máquina para cá, né? Que me ajudou muito, né? E hoje a gente tem uma deficiência de mão de obra no mercado muito, muito, muito grande, né? Então, o que a gente fez? Eu, com tudo que eu aprendi, eu transformei num produto que não seja engessado, que eu consigo dar um treinamento muito rápido para as pessoas técnicas e aprender aquilo ali, e evitando possíveis erros, né? E aí investindo em tecnologia. Então, por exemplo, agora acabou de chegar dois equipamentos de peso para nós, italianos. Na verdade, eu estou renovando, né? Porque nós já tínhamos, né? Então, a tecnologia mudou, né? Os sistemas operacionais, né? De tecnologia, né? Para elas poderem se comunicar desde a parte de projeto, desenvolvimento, com a fábrica. O funcionário pensar menos o possível, né? E fazer acontecer. E errar menos também, né? E errar menos, exatamente. Você erra e o produto sai com uma qualidade bem superior, né? Então, investimento hoje, assim, se eu pegar do zero até hoje, eu não faço ideia não, mas deve estar em média aí de uns seus 50 milhões aí, ó. Por aí, entre tudo, né? Sim. Não dá, é difícil mensurar, porque foi muito picado, mas esses últimos investimentos nossos aí chegou em 4, mais ou menos, milhões aí, só de 2 equipamentos aí. Fora o resto, né? Que tem lá, né?
Excelente. Tá. Ô, Wagner, vamos fazer mais um rápido intervalo. Tá. Já a gente volta a me falar um pouquinho mais sobre o negócio, né, e sobre o Uhum. mercado também. Está aqui com o Wagner Alves Pereira, sócio fundador da Alumi System, falando sobre o mercado de construção civil e arquitetura, focado no segmento de alumínio, né, que vem crescendo muito e tem muita oportunidade, né, e principalmente gerando muitos empregos. Sim, né, isso que é sim. importante. A gente vai fazer um rápido intervalo, já a gente volta aqui com o nosso negócio especial. Até mais. Tchau! Fala pessoal, estamos de volta aqui no nosso Negócios SA, nosso programa de entrevistas, sempre com grandes empresários de diversos setores que estão revolucionando o país, sempre trazendo novidades, ajudando o Brasil a crescer. Qualquer dúvida também, quiser trazer sugestões de nomes, pode me procurar pelo Instagram, Marco Saravale, 2LZ. Lembrando que esse programa também faz parte do Negócios SA Club, né? Um clube de empresários para a gente gerar network, mentoria e também exposição aqui nas nossas entrevistas, né? Se você quiser conhecer mais, é só também pedir informações lá para mim no Instagram, Marco Saravale, que eu passo todas as informações aqui. Hoje a gente está falando com o Wagner da Alumi System. Ô Wagner, o que eu queria entender um pouco em relação a esse mercado, né? A gente, como investidor aqui, empreendedor, mas principalmente investidor, a gente sempre procura negócios que sejam perenes, né? Ou seja, negócios que consigam passar bem os ciclos, né? Porque tem alguns negócios que crescem muito rápido no ciclo de alta, mas também, né, ele acaba num ciclo de baixo. Uhum. Eu posso estar errado, assim, porque também a pandemia acho que foi um caso muito particular. O que era para dar tudo errado, talvez tenha dado certo para você, no sentido assim, pô, as pessoas saíram de São Paulo, foram morar no interior, quiseram reformar a casa no meio da pandemia, construir, né? Uhum. Mas como é que você vê o seu mercado? E, de certa forma, o mercado de luxo, ele é mais resiliente, né? Uhum. Ele é mais resistente. Uhum. Então, você tem ali solavancos na economia, mas o mercado de luxo, ele segue mais estável. Como é que você vê o crescimento? Assim, você tem alguma hora de grandeza assim, do que vem crescendo, demanda, ou até para vocês, o ritmo que vocês crescem ao longo desses últimos anos, né, de volume, enfim, como é que a gente pode traduzir para quem está nos assistindo? Então, né, o mercado, esse mercado é muito maluco mesmo, né? Tipo, a construção civil em si, ela tem essa volatilidade, né? Às vezes muda algo no governo, às vezes troca de mudança de governo, economia, tudo isso acaba afetando, né? Eu, quando optei em falar assim, gente, eu quero fazer o que as pessoas não fazem, né? Lá atrás, né? Que o mercado de alto padrão é exatamente isso, né? Hoje o produto que você está hoje aqui, que está bombando, daqui 3 anos, ele já não está mais daquele jeito, né? Sim. Só que é um mercado também que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque esses clientes, eles se conversam muito, né? Então, assim, a gente tem que ter produtos que tenha uma performance muito boa e uma durabilidade muito grande, né? Então, muita gente vem para esse mercado, ele não é só você pegar e vender ali, tá tudo certo, entregou, o arquiteto foi lá, todo mundo tirou a foto, ficou lindo, maravilhoso. O problema é o que acontece depois, né? Uhum. E o que acontece depois, você precisa tá bem, a empresa tem que estar muito bem ali, sabe? Do que ela está fazendo para não respingar até em novos projetos, né? Porque uma casa de luxo, o cliente constrói ela em 10 anos, aí daqui a pouco vem um arquiteto, uma tecnologia nova, ele quer inovar a casa dele. Então, às vezes, ele até coloca no chão e faz uma nova em cima, ou compra outro imóvel todo. Agora, quando fala nessa linha aí do mercado crescendo, eu sempre tomo muito cuidado, né? Porque eu sempre falo lá, né? A nossa ideia não é vender muito, né? A gente quer vender pouco, mas com mais qualidade. Então, meu foco é muito isso. Eu sou muito centrado nisso. E é tão interessante que cada obra que a gente faz, e o cliente vê isso, vem mais indicações. É mais indicações. Só para ter ideia, hoje eu tenho 5 pessoas só fazendo orçamento, pessoas que eu treinei lá também, né? Dentro do nosso portfólio também, né? Técnico, né? Que é muito importante. E é um mercado que, em crises, que nem, por exemplo, você falou da pandemia, né? Pandemia para nós foi deu um boom, estourou. Sim. Eu fico até muito preocupado, sabe?
quando dá esse boom muito grande, às vezes quem está na ponta, às vezes tem que aprender a falar não. O mercado de construção civil tem que o vendedor só quer vender, né? Bota exatamente. O orçamento para dentro e acabou. E aí o dono fica lá com um problema para entregar, né? Aí falta mão de obra, você não consegue contratar, aí como é que fica? Então tem que tomar muito cuidado. E tanto é que lá na nossa fábrica, na minha empresa, eu não tenho um vendedor com comissão, assim, sabe? Eu tenho, sim, pessoas que eu coloco lá, e a gente treina, e, inclusive eu tomo muito cuidado que às vezes não pago nem do mercado. Eu treino lá dentro mesmo, né? Porque senão a pessoa fica focada muito, não, quero vender, pega um cliente desse, que é um cliente especial, tudo, e quer só empurrar no cliente, isso depois volta, aí o cara não especificou direito, e aí pode dar um problema muito sério, né? Então eu tomo esses cuidados, né? E a pandemia, o que aconteceu, né? Como nós víamos numa crescente lá de trás, então quando deu essa virada de chave da pandemia, o mercado de residência explodiu, é o que você falou, é a chácara, é os condomínios, né? Sim. Ninguém queria ficar no apartamento, né? Todo mundo queria... Viu a família também, ela se uniu um pouco mais, né? Então as pessoas começaram a ver esse mercado de casas um pouco diferente, todo mundo com o teu conforto, né? Fazer aquela sala enorme, aquelas portonas de vidro gigante e tal. Então a pandemia, assim, né? Ela só para você ter uma noção de quando eu falo de crescimento pós-pandemia, nós crescemos mais de 50% praticamente. Então dobrou assim, a operação dobrou assim, fácil. Mas eu sempre tive esse cuidado, né? Para nós foi interessante, porque a fábrica estava pronta, as máquinas estavam compradas, o produto estava muito bem resolvido, porque foram mais de 15 anos fazendo melhoria contínua direto. Então, não tá bom. Eu sou o cara que vou lá na fábrica e falo, não, vamos melhorar, vamos melhorar, vamos melhorar. Então, quando chegou a pandemia, a gente tá com muita coisa boa, muita coisa resolvida, técnica, fábrica, equipe treinada, assim, que já vinha lá de trás, né? Então, para nós foi um momento muito interessante. Mas eu sabia que isso aí tinha data certa para terminar, né? Foi o que aconteceu. Hoje o mercado na pandemia fez isso, hoje ele já diminuiu, então ele está alinhado um pouco antes da pandemia. Até os preços também, né? Os preços também alinharam, né? Para baixo, mas na pandemia foi uma coisa maluca. O Wagner, fazer um ping-pong aqui, né? Que a gente chama. Tá. Primeiro pergunta, você tem alguns nomes de casas ou de lugares, ou principalmente parte comercial um pouco assim, para quem estiver em São Paulo, outras cidades? Fala assim, pô, isso aqui é uma obra da Alumin System. Tem bastante. Cita alguns nomes aí. A gente tem muita obra. Hoje eu estava dando uma olhada lá, hoje sempre estou olhando, né? Quando eu olho nos pedidos, né, do que nós já executamos, nós estamos no 1348. Então, porque desde quando eu comecei com um pedidinho que eu fazia na manual, mas eu numerei isso aí, né? 001, tal, e hoje eu estou no 1348. É o número de obra. Lógico que tem as grandes, tem obras que tem menos volume, mas quando eu imaginando só as casas mesmo, a gente deve ter umas 800, 1000, aí mais ou menos já entrega. Agora, quando você fala em obras que marcaram bastante, né? A gente teve obras com Arquiteto Zay, por exemplo, né? Que fizemos uma casa lá em Laranjeiras, né? De um cliente, eu não vou falar o nome dele, mas uma casa muito bacana, né? E a gente fez com o sistema Muxarabi. Então, hoje o mercado é Muxarabi e tal, né? Quem é do ramo sabe o que é Muxarabi, né? Aqueles painel todo quadriculado que hoje está na moda, né? Pra você ter ideia, nós já estamos fazendo isso há 10 anos atrás, nós já estávamos fazendo isso. O mercado começou agora, entendeu? Só para você ter uma noção do que é você trabalhar com esquadrias especiais. O pessoal já sabe onde vai procurar. Quando eles estão precisando desenvolver uma coisa diferente, que ninguém está conseguindo desenvolver, eles vão atrás da gente. E a gente desenvolve. Então fizemos Paraty, Laranjeiras, né? Tem umas 10, 15 casas lá. O arquiteto Jacobsen, né? Que eu gosto muito deles também. Ele é um cara muito sério, né? Nos projetos dele, né? Ele sempre fala pra gente o seguinte, né? Wagner, faz o melhor para o meu cliente, é isso. E é muito legal essa parceria, né? É uma parceria muito correta, assim, muito justa, sabe? E a gente toma esse cuidado, sabe? Junto com eles e tal. Aí Laranjeiras, tem uma casa agora muito bacana,
em Minas Gerais, chamado Residência Xingu. Essa casa aí está concorrendo prêmio também. É uma casa que ela tem um formato de um bumerangue olhando de cima, né? E muito, muito legal. Tem uma também na Fazenda Boa Vista também, que é uma casa que foi feito pela arquitetura Jacobsen. E eles fizeram vários lagos em volta da casa e tem peixes lá, aqueles peixinhos coloridos lá. Não sei nem quantas mil espécies tem lá. Casa de máquina da casa, assim, é absurdo, assim, sabe, para funcionar. Então tem bastante. E também fizemos uma casa chamada Península, com o arquiteto Bernardes, né? Essa casa ganhou um prêmio internacional também, né? Tem bastante casa premiada aí, que nós colocamos o dedinho lá, viu? Tem muita. E às vezes as pessoas nem sabem que saiu de lá. Ninguém nem sabe. E uma outra curiosidade é que, por exemplo, o mercado de alumínio, ele acaba sendo também uma commodity, né? Assim, a matéria-prima. Uhum. Como é que você fica à mercê dessa volatilidade? Você tem estoque? Quem são seus fornecedores? Puta, isso é muito boa, isso aí. Essa pergunta sua é maravilhosa, é muito bom, porque as pessoas às vezes não têm essa noção do que nós temos lá, né? Uhum. Quando eu falei assim, gente, eu não posso ficar na mão do mercado. Para atender uma casa de alto padrão, você não pode ficar na mão do mercado e nem de terceiros, né? Eu lembro que no começo lá atrás eu tentava trazer uns produtos importados, era bonito, era bacana. Só que na hora do pós-obra, que eu precisava trocar um fechinho, o cara não me fornecia. Uhum. Aí o consumidor final, a dona vai ligar para mim, né? Ô, Wagner, e aí? Como é que tá? Puta, o cara não vem. Ah, vai demorar 90 dias. Ah, o cara tirou de linha. Pronto. Sim. E eu não posso morrer com isso. Eu tenho minha empresa há 24 anos aí no mercado, o meu telefone é o mesmo, os clientes, né, me ligam para mim, não tem problema nenhum. Meu telefone nunca mudei o número, pode ligar domingo, não tem problema nenhum, né? Aí eu falei, como é que eu atendo o cliente que eu estou dependendo de um cara, que eu não tenho o poder disso na minha mão ali, de controle, né? Então, por isso que eu comecei a desenvolver o nosso sistema. Uhum. Comecei a desenvolver perfil, a ferragem, tudo. Então, hoje eu fabrico tudo ali, né? Eu não estou na mão de ninguém. E essa parte da commodity é interessante, porque, por exemplo, teve essa pandemia, tudo, por exemplo, tarugo de alumínio, né? Ficou muito caro, às vezes o dólar sobe, isso sobe e tal. E quando eu comecei a desenvolver as ferramentais nossos, eu comecei a comprar tarugo de alumínio, matéria-prima. Uhum. Então hoje eu tenho estoque de tarugo, ou seja, eu compro lá da empresa Metalec, que é do grupo Votorantim, né? Então eu deixo lá, eu tenho um estoque lá de tarugo. Então assim, meu dinheiro tá lá, nosso dinheiro tá lá, se subir a matéria-prima tá subindo ali também, e na hora dessas crises que tá faltando ser a matéria-prima no mercado, eu vou lá, pego meu tarugo e estudo o perfil para o meu cliente. Uhum. E sem contar o fato de eu ter o domínio de todo o processo na minha mão hoje, eu consigo ter lá de estoque hoje lá matéria-prima para mim fazer, por exemplo, hoje tu quer ligar, eu quero fazer uma casa de alto padrão grande, por exemplo, eu tenho lá estoque para mim fazer 30 casas assim, grandes, né, entendeu? Sim. Casas de 1.500 metros até, sei lá, a maior que eu já fiz deu 8.500 metros a casa. Uhum. E tô fazendo uma agora que tem 6.000 metros quadrados. Se o preço do alumínio explodir, você pega e vende o estoque. Tá lá. E é bom porque assim, né? A gente trabalha sob encomenda, o cliente dá um sinal. Então, praticamente, para o cliente tá comprando alumicista, ele congelou o dinheiro dele. Sim. Certo? Porque eu vou entregar por etapas. Ele também vai me pagar por etapa, por eventos, né? Uhum. Ah, Wagner, você entregou o vidro X, eu te pago tanto. E tal. Mas quando ele me dá o sinal, eu já tenho a responsabilidade de, independente se o sinal dele der o dinheiro, porque o sinal, na realidade, não é para você comprar a matéria-prima. Tem gente que, não, o Wagner pegou o sinal do cliente, sim. Que é para garantir a matéria-prima dele. Com esse dinheiro, não. Às vezes, o negócio dele, o sinal que ele está dando para você, não dá para comprar toda a matéria-prima. Mas a minha obrigação, a empresa, ela tem caixa para quê? Para poder suportar toda a compra da obra dele, entendeu? Uhum. Naquele momento. Entendeu? Então, com todas essas volatilidades que dá, de commodities do mercado, isso não nos afeta, entendeu? Nunca afetou, né? Entendeu? Wagner, vamos fazer o nosso último intervalo. Tá aqui bom, passa rápido. Já a gente volta aqui com o Wagner Alves Pereira, sócio fundador da Alume System, falando sobre todo esse mercado de construção civil, arquitetura, principalmente focado na parte de alumínio. Daqui a pouquinho, um rápido intervalo, 1 minutinho, a gente está de volta no nosso último bloco. Até mais. Tchau!
Fala pessoal, estamos de volta aqui no nosso Negócios S.A., nosso programa semanal de entrevistas aqui na VMC News. Lembrando também que todas as minhas redes sociais estão à disposição, né? Me chamem lá para conversar sobre empreendedorismo, né? Sobre nomes que queiram também trazer aqui no nosso programa. Marco Saravale, só me chamar lá. O Wagner, o papo passa muito rápido. Muito. Né? Aqui, obrigado já novamente, agradecendo. E aí, nesse último bloco, a gente sempre faz uma provocação em relação ao empreendedor, né? Uhum. E olhando para o passado, até para o futuro também, a gente fala assim, entre erros e acertos, né? Olhando para o passado, qual que você acha que, na sua opinião, primeiro começando pela parte mais difícil, né? Foi o grande erro na sua vida como empreendedor, principalmente? Puxa, a gente erra bastante. A gente erra bastante, mas a gente acertou bastante também, né? Então, assim, eu acho que porque como a nossa trajetória foi muito, assim, né, um degrau por vez, né? Eu nunca fui muito afobado de querer crescer muito rápido. Eu acho que isso acaba minimizando um pouquinho, né, os erros, né, em termos de tamanho, né? Mas um erro que eu tive, assim, como empreendedor, foi uma vez um sócio, né? Que eu fiz um negócio que eu tinha que ficar de fora disso, que o meu negócio era Lumicista e não ia. Falei, fui muito claro, falei, eu não posso ajudar nisso e tal. Não, eu sei, porque eu sou do. Não tem problema nenhum. E depois, no final, eu fui que o cara acabou Hoje é só você, só. Não, hoje na Lumicista eu tenho um sócio hoje, o Wilson. Tá. Esse sócio meu eu trouxe de dentro da Alcoa. Ele trabalhava numa Alcoa, a Alcoa era multinacional, e ele trabalhava na parte de treinamento de pessoas lá, e a minha comunicação batia muito com ele. Eu tinha um sócio antes dele, né? E mais velho do que eu, porque eu era muito novo, né? Eu falei, eu preciso ter um apoio, né? Na época que eu fundei, né? Esse sócio que eu fundei, ele saiu. E aí, nessa brecha, eu trouxe o Wilson e coloquei lá, né? Ofereci para ele uma condição bem bacana, né? E foi legal porque ele foi um cara que eu não prometi nada. Não falei, vem aqui que você vai, né? Eu falei, vem aqui. Ele falou, mas você acha que eu ganho o que eu ganhava lá? Eu falei, pode ser que sim, que era um salário de um serralheiro básico. Sim. Ele pegou e olhou, foi lá na multinacional, pediu a conta e veio trabalhar comigo. Hoje ele tá em outro patamar, né? Tá bem legal, né? Ele tem aí eu dei uma porcentagem lá para ele, e que me ajudou bastante também nessa jornada, né? Então eu teve acesso, mas não da Lumicista. Eu acho que na Lumicista eu acertei. Sim. Sócio e tal, acertei. Errei em produtos, mas assim, a gente empreendedor, cara, a gente não pode desistir das coisas, sabe? A gente tem que ser teimoso, sabe? Não deu certo, vai lá, faz melhoria. Então eu tenho muito esse negócio na minha cabeça. Melhoria contínua sempre tentar melhorar, né? E os acertos que eu tive foi ter escolhido trabalhar com residência de alto padrão, que eu gosto de fazer, tentar desenvolver produtos sempre, né? Graças a Deus eu desenvolvi produtos que o mercado nem olhava para isso e hoje eles estão olhando, lógico. E esses produtos aí, atendendo esses arquitetos aí, eu acho que foi o acerto, assim, sabe? Tipo, querer fazer isso, buscar isso, fazer melhoria disso, nesse setor e lembrando sempre, né? Porque a gente trabalha com o sonho, né? O sonho das pessoas, né? O cara que vai construir a casa para a família, né? Então isso para mim é muito bacana. Você fala, vamos fazer isso aqui, que isso aqui vai ficar mais bonito. Puta, aí é comigo. Sim. E acho que essa vontade de fazer isso que fez com que a Lumicista crescesse tanto, sabe? É muito, muito bacana. Eu acho que é por aí, viu? E como é que você vê a Lumicystem daqui a 5, 10, 20 anos? Já está preparando a sucessão aí? A sucessão está aí, eu não sei, né? O que eles vão querer, né? Eles estão estudando ainda, né? Estão estudando, mas eu tem que preparar hoje, né? Agora está de férias, estão lá me ajudando. Sim. Eu falo para eles, é importante, foi o que eu falei no começo, né? Estuda, mas aprende também, né? Sim. Então, olhando daqui a longo prazo, daqui 10 anos, eu acho que assim, procurar manter o que a gente já tem hoje, que eu acho que é muito importante. Crescer muito para esse segmento de alto padrão, tem que tomar cuidado, porque depende muito de mão de obra. Por mais que você tenha tecnologia, que a gente tem muita lá hoje, que ajuda muito a gente, máquina e tudo,
você precisa ter um toque diferente. É aquilo que eu falo, né? O sonho, trabalhando com o sonho da pessoa, né? Sim. Então você tem que ter, não é só a máquina que vai resolver aquilo ali, né? E abraçar muito eu fico meio complicado, eu acho, né? O ramo da construção civil, abraçar demais é perigoso, eu acho, entendeu? Então eu quero manter do jeito que está nos próximos 10 anos. Se der para fazer alguma melhoria, logicamente vamos fazer, né? Principalmente hoje no espaço que nós temos hoje, né? A gente tem, podemos ter outras operações lá, ou talvez até pegar esse nicho de produto que nós temos, de repente uma maneira responsável de poder fornecer esse sistema para mais empresas no Brasil, poder vender em outras regiões. Isso é uma coisa que pode ser como se fosse pequenas lojas, franquias, vamos dizer assim, né? Mas ainda eu fico muito receoso ainda, sabe? Porque de você depender de pessoas, né? É isso que tem que, né? Esse mas vamos lá, tem bastante coisa aí para acontecer aí nos ótimos tem produto novo, inclusive, aí, que vai sair, vai. Boa. Até passar um recado aqui, para deixar a câmera para você, mas deixe os seus contatos, o seu contato da Lume System, como encontrar vocês, o site, Instagram, enfim, com as redes sociais, como é que é mais fácil encontrar vocês? Hoje para encontrar a gente, mais fácil é pelas redes sociais, né? Instagram, né? Lume System, né? Que com Y. Com Y, né? LUMISYSTEM. Né? Esse é o meio mais tranquilo. Ou pode ser até pelos telefones também, né? No 4188-1158. E aí pede para falar do departamento comercial, né? Ou pode falar até comigo mesmo, entendeu? E normalmente as pessoas ligam para mim, né? Porque o celular é muito antigo, né? Então, é as indicações, né? O cara tá no WhatsApp, já manda o contato do Wagner. Aí o telefone toca. Boa. Aí não tem problema. E deixa um desconto especial para nossa audiência aí também, né? O pessoal que vai assistir aí, com certeza, uma condição especial. Com certeza. É importante lembrar do nosso nome também. Opa, legal, com certeza. Quando for fazer um orçamento. Não, legal, com certeza. Pode ligar. A gente tem lá nossos preços, tudo, né? E é lógico que cada projeto, um é diferente do outro, né? A gente não tem é X por metro quadrado, mas o que a gente ajuda muito, né, os proprietários, né? E quando está fazendo o projeto, junto com a arquitetura, consulta a gente antes, né? Porque a gente pode dar muitas dicas e vai fazer com que o custo da obra dele baixe bastante, sem perder qualidade, sem perder estética. É muito interessante e importante. Às vezes, um projeto que às vezes o arquiteto não tem conhecimento técnico daquilo, né? Ele às vezes uma dica faz uma puta diferença, entendeu? Ele não compromete o projeto, né? Entendeu? Isso é bem bacana. Se as pessoas puderem sempre, na hora que esse projeto nasce, correr atrás das empresas certas, né? E pegar essas dicas, olha, é muito importante. E nós estamos lá para isso, viu? A gente fazemos muito isso, muitos arquitetos renomados, quando está nascendo um projeto, eles nos procuram, a gente conversa, a gente dá as dicas, e aí o cliente final lá que acaba saindo vai ter um produto bom, com custo bacana, né? Custo-benefício bom. Wagner, muito gentil, muito obrigado pelo convite. Vou deixar aqui a câmera para você. Eu sempre peço um recado final, principalmente focado no empreendedor, né? No empresário brasileiro, aquele que já está bem sucedido, aquele que está começando, imagina o Wagner há 20, 30 anos atrás, né? Qual que é o recado que você passaria aqui para a gente deixar para a nossa audiência, não só no segmento de você, mas como empreendedor brasileiro? Então, eu acho que assim, né? Um dos recados mais importantes é não desistir nunca, né? Nunca desistir, né? As dificuldades, elas vão vir. Se não tiver elas também, não tem graça. Você não cresce, né? E fazer o que gosta, né? A pessoa tem que fazer o que gosta, tem que se dedicar, tem que se entregar, né? Nada cai do céu do dia para a noite. Eu sempre faço meus projetos para 5 anos, no mínimo. Assim, vou fazer isso aqui, vou colher daqui 5. Então, meus projetos sempre é dentro disso, né? Eu nunca... Então, o importante é isso, né? Gostar, não desistir nunca, se dedicar ao máximo, né? Porque a gente que é empreendedor, é isso. A gente tem hora para sair cedo e a gente não tem hora para chegar em casa, não. É 8 horas,
10 horas da noite, eu já madruguei, eu já virei a noite trabalhando já, entendeu? Eu saí da fábrica 3, 4 horas da manhã para soltar a lista para o pessoal cortar para poder atender o cliente, entendeu? Então, e exatamente, nunca deixar seu cliente na mão. Você deu uma palavra pro cara, você cumpre. Você pensa que ninguém tá vendo, alguém tá vendo. E um dia você vai ser recompensado. Então faça direito. Boa. Já avisa, deixa o recado também para os sucessores aqui que estão nos ouvindo aqui. Eles escutam isso. Eles escutam isso lá em casa. Eles veem isso aí. Né? Às vezes eles, né? E procurar, né? Também a parte familiar é muito importante, né? Hoje eu tenho minha esposa que me ajuda sempre, o braço direito, esquerdo, as duas pernas, né? Cuida bastante da parte financeira, gestão, dessa parte administrativa, que é importante, né? Porque senão você vai ficar com a sua cabeça livre para você focar na parte do cliente, fazer acontecer, produto, essa coisa toda, né? Então é isso, cara. Nada é por um acaso, gente. É trabalhar. É trabalhar e falar, você tem que levar o empreendedor é isso, cara. Não adianta, não dá para ir para academia, não tem jeito. Eu queria todo dia, mas tem hora que o telefone de manhã eu estou dentro da fábrica, né? Mas é isso aí. Ô, Wagner, muito gentil, muito obrigado. Eu só vou terminar aqui com uma notícia que eu precisava te contar, né? Mas talvez a próxima entrevista aqui com a Lumi System, talvez seja com, né, um sucessor aqui, né? Já não, vamos ver. Nos próximos passos, né? Nos bastidores a gente decide isso. Brincadeiras à parte, obrigado, parabéns pela trajetória. Obrigado a vocês aí pelo trabalho de vocês aí, espetacular, né? Vamos acompanhar, também agradecer aqui a Ana, que te atende, está sempre fazendo essa conexão, e todos o time da Lumi System. Sejam sempre bem-vindos aí. Obrigado aí, viu? Eu fico muito grato aí pelo convite. Estou à disposição aí. Se precisar da gente, estamos aí. Obrigado. Tá bom, obrigado. É isso aí. Beleza. É isso aí, pessoal. A gente esteve aqui com o Wagner Alves Pereira, sócio fundador da Lumi System. Né? Lembre sempre de seguir, né, os contatos oficiais da Lumi System, rede social, Instagram, e também pode me chamar para tirar qualquer dúvida, tá certo? E a gente se vê aqui na semana que vem aqui na BBC News. Até mais. Tchau.